Olá, hoje eu não vou falar de ciência não, eu vou contar um caso triste que aconteceu comigo há mais de 20 anos. Inspirado um pouquinho nessa história do Robinho, nessa história que ele foi condenado a estupro em primeira instância na Itália, e mesmo assim um time de futebol acaba tentando contratou ele para jogar no Brasil, apesar disso. Então eu vou contar um pouquinho dessa história. Ela começa com um sonho, né, de infância, de adolescência. Quem foi meu amigo na infância, minha amiga na infância, sabe que eu respirava futebol, eu vivia pro futebol. E eu tinha um sonho de jogar, né, como profissional. E eu realizei esse sonho com 17 anos, e foi uma grande decepção. Foi uma destruição completamente de um mundo utópico que eu tinha na cabeça. Mas tudo aconteceu assim. Essa história específica aconteceu da seguinte forma. A gente tinha jogado contra um time no Campeonato Mineiro, no interior, e a gente estava voltando de ônibus de madrugada. E cansado, né? Eu fui pro fundo do ônibus escutar música e dormir. Até mesmo porque eu tinha que trabalhar na manhã. A gente ia chegar tipo umas 5, 6 horas da manhã e eu tinha que estar nas 7 horas como mesário para uma eleição. Foi um caso muito específico. E o time estava voltando, escutando música, cantando, tomando cerveja, mais na frente, no meio do ônibus, e eu lá no fundo, ficando mais quietinho, porque eu tentava dormir, porque eu sabia que ia trabalhar, né, como mesário, e também por afinidade. Primeiro porque eu estava realizando um sonho, mas eu não era bom o suficiente, então eu era reserva, eu não era titular do time. E eu não tinha afinidade musical com o pessoal e não tinha afinidade de assuntos com o pessoal. Era caçula também, então ficava mais quietinho, porque era muita zoação e tal, e eu me sentia mais acuado. Então fui pra trás, tava dormindo, e eles, o time foi comemorando, né, bebendo cerveja, curtindo a volta, a viagem de volta. E dormi. E dormi, né? Quem tem desvio de septo sabe, né? Dormi com roncando e boca aberta aqui, ó. Bom, aí depois que eu tava dormindo, eu acordei com um flash no rosto, de luz, e na hora que eu abri os olhos, na hora que eu abri os olhos com o flash de luz, assustado, né? O que é isso? Tinha um pênis. Quase, sim, encostando na minha boca, quase, assim, ó. E eu acordei, olhei, era pelo pubiano, obviamente, pelo pubiano, abri o olho e tava o pênis dele na minha cara, desse jogador. E eu tentando entender o que tinha acontecido, eu vi que tinha um colega, né, na poltrona da frente, que tinha tirado uma foto, eu dormindo assim, e esse rapaz com o pênis na minha cara, quase na minha boca. E eu assustei, deu aquela raiva, né? Lógico, né? Óbvio. Fiquei com raiva, tentei partir pra cima dele, fui pra cima dele com a raiva, ele saiu rindo, né? Gargalhando e tal, e o time inteiro rindo, o treinador rindo, todo mundo rindo. E aí, na hora que eu fui tentar brigar com ele, me seguraram, me colocaram no chão, e o chão sujo de cerveja, sabe? Melado, sujo de cerveja. Me seguraram, colocaram sentado em cima de mim, eu com a cara no chão, de cerveja, melado, sujo, e comecei a chorar, né? Chorar de raiva, né? Tava chorando de raiva. E foi isso. Foi simplesmente muito isso. É engraçado, porque o cara era um escroto. Era aquele tipo macho alfa divertido, que zoa, brinca e tal, aquela coisa toda. Ele tinha uma mania. Quando a gente vê que estupro não é relação só a sexo, é relação de poder. Ele tinha uma mania de colocar a mão dentro do short, colocar a mão no saco, antes de cumprimentar as meninas, quando a gente ia jogar em alguma cidade de interior, né, que as meninas pediam para tirar foto com ela, essas coisas assim. Aí ele colocava a mão dentro do short para cumprimentar uma por uma depois de encostar no saco, ou no pau, sei lá. Vai entender qual. E o pessoal achava isso engraçado. Mas essa é a minha história. É engraçado porque não foi um trauma. Eu não vou glorificar, dramatizar, não foi um trauma. Mas eu tinha vergonha. É engraçado, né?
Eu tinha vergonha de contar, eu fiquei um bom tempo sem contar. Eu acho que a primeira vez que eu contei esse caso foi no Canadá, quando eu me senti à vontade, que o pessoal começou a conversar sobre o assunto e alguns contaram um pouquinho dessas intimidades, e eu acabei contando esse caso de um cara escroto que tinha feito isso. Não foi trauma, não. Mas eu tinha vergonha. Demorei até mesmo para decidir fazer esse vídeo. Engraçado, né? Eu fiquei com vergonha de fazer esse vídeo. Vai entender, né? Mas, bom, o que eu queria contar para vocês com isso, com essa história? Atrapalhou. Eu perdi o tesão. Eu perdi todo um prazer que eu tinha com o futebol, muito com essas histórias. Não foi a única. Foi a única comigo, mas não foi a única que eu presenciei no meio futebolístico. Perdi o prazer de conviver com essa turma. Criei até uma associação ruim com o futebol. Eu adoro jogar futebol, mas geralmente eu não fico com a turma do futebol, porque os assuntos e as brincadeiras acabam me incomodando. Eu não tenho prazer de ficar depois do futebol, na resenha. E é uma resenha, às vezes, até divertida, mas eu não tenho muito prazer com isso. Então foi destruindo, essas coisinhas foram destruindo bastante o meu prazer, assim. E aí eu fico pensando o seguinte, foi uma brincadeira, eu sei que foi uma brincadeira, mas é escrotidão. Ele não tem consciência da consequência dos atos, sabe? E aí o que eu digo, e eu vou falar pra homem, mulher eu não preciso falar, elas já sabem de cor salteado e eu é que tô aprendendo com ela, mas vou falar pra homem. Velho, a gente tem que deixar de ser escroto. A gente tem que deixar de ser escroto. E o meio de futebol qualquer meio onde tem muitos homens, com muito macho alfa, com muita competição, com muita, sabe, aquela demonstração, qual é o tamanho do meu testículo. Vamos fugir disso. Isso é escroto demais. A gente tem que deixar de ser escroto em qualquer lugar. Não importa. Não importa. A gente tem que deixar de ser escroto dentro do meio do futebol. A gente tem que deixar de ser escroto dentro de um bar que tá cheio de homens exalando testosterona. A gente tem que deixar de ser escroto numa empresa. Tem que deixar de ser escroto em qualquer meio que a gente é chefe, líder. Porra! A gente tem que deixar de ser escroto. A gente tem que denunciar, a gente tem que proteger quem tá sofrendo com aquilo. Porra, uma das coisas que mais me magoaram naquele dia não foi ter quase um pau na minha boca. Foi o fato de todo mundo estar rindo. Foi o fato de um outro colega ter tirado uma foto. Uma foto que, dentro de um contexto machista, homofóbico, era uma foto humilhante. Eles queriam me humilhar, porra. Qual graça que tem disso? A gente tem que deixar de ser escroto, velho. Se alguém mostra um grupo de WhatsApp, foto de vingança, de ex-namorada, vídeo de sexo que saiu na internet, porra, vamos deixar de ser escroto, velho. Não, fala não, que isso? Mostra indignação. E se você não quer arrumar briga, só fala. Eu me sinto mal com isso, eu me sinto mal por ela, desculpa, não quero assistir não. Só fala isso. Vamos parar de alimentar esse comportamento escroto que a gente faz. Sabe? A gente tem que parar com isso. Eu acho que a gente tem que acordar um pouquinho, criar um pouquinho mais de empatia. E eu sei que não são todos homens, eu sei que a gente fala isso, mas a gente deixa aqueles que fazem terem mais voz, mais representatividade e ficarem impunes. Então, se a gente realmente acha que a gente não faz parte desse grupo, então a gente tem que se impor. A gente tem que mostrar que nós somos a maioria. Senão nós não somos. Porque a maioria das mulheres sofrem isso. A grande maioria das mulheres sofrem com isso. Por isso que a atitude do Robinho, eu não estou falando de estupro, não. O estupro é crime, pronto, preso, acabou. Isolado da sociedade, não serve para viver em sociedade. Ponto. Mas a atitude do Robinho e do clube, ele tem que acabar. A gente tem que parar de dar voz, parar de dar espaço. E aí, nesse caso, eu acho que vale a pena pensar numa coisa. A gente vive num sistema capitalista. O Santos não parou a contratação, não anulou a contratação do Robinho. Não foi porque a gente teve voz, porque as mulheres reclamaram. Porra nenhuma. Não foi porque as mulheres reclamaram. Não foi. Não vou acreditar nesse romantismo. Isso é romantizar uma história. Foi porque saiu o patrocinador.
Saiu o patrocinador do Santos, a ameaça de perder dinheiro fez com que ele largasse o Santos. Que o Santos cancelasse o contrato. E aí, nesse caso, pesou no bolso. E aí é o segundo recado. Eu já falei para os homens, agora o segundo recado. Usem essa estratégia capitalista. Já que a gente não pode mudar o sistema, não dá para mudar o sistema, e ainda a gente não conseguiu corrigir as falhas grotescas que o sistema capitalista tem, então vamos pelo menos utilizar as mesmas ferramentas para que a sociedade fique melhor. Então, direcione o seu dinheiro para aquelas empresas ou para aquelas ações que batem com as ideologias pró-humanitárias, pró-sociais, pró-empáticas. E não para essas ideologias agressivas, negacionistas, machistas, conservadoras, não. Vamos utilizar a estratégia, as ferramentas que o capitalismo dá para a gente mudar o mundo. E eu digo isso para todos vocês, homens e mulheres. Funcionou. Funcionou com o Santos. Mexeu no bolso. A gente tem que utilizar essa estratégia. E homem, de novo, vamos deixar de ser escroto. É só isso que eu falo. E eu falo para mim também. Porque eu sou homem, branco, hétero, de classe média alta. É muito normal, é muito fácil a gente ficar cego para os problemas sociais que existem no mundo. Então é comum que a gente acabe errando. E eu assumo que eu erro. Assumo que eu erro e assumo que eu errei muito. Mas o importante é agora olhar para frente, olhar para a gente não fazer de novo. E sempre pensar, não vou fazer isso. E quando alguém fizer, faça ele ficar com vergonha daquela atitude escrota que aquela pessoa está fazendo. Tá bom? Senti vergonha, mas contei. E é esse ridículo que eu estou sentindo vergonha é mais um exemplo de como a nossa sociedade é. Imagina então mulher que sofre abuso mesmo. Gente, um beijo para vocês e se cuidem.